que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Foi o que o Senhor fez na minha vida. O Senhor me provou, mas Ele aprovou também. O meu testemunho é assim, irmãos. No ano de 2003 eu aceitei Jesus. No ano de 2004 meu esposo saiu da presença do Senhor. Só que antes dele sair, o Senhor falou assim para ele, que ia tocar em quem ele mais amava, se ele não obedecesse o Senhor. Aí o Senhor fez um grande, vamos dizer, eu costumo dizer assim, né? Fez um grande reboliço na minha vida. O Senhor mandou uma pessoa para comprar minha casa. Vendi minha casa, comprei outra, deixei aqui. E o Senhor falou, filho, eu vou te levar para uma terra. E lá eu vou te colocar para morar de aluguel. Eu falei, Senhor, como que eu vou morar de aluguel, pai? Eu tenho a minha casa. Mas quando Deus, irmãos, quando Deus fala, Ele assina embaixo. Ele não deixa nada para trás, né? E ali eu vendi minha casa, fui embora para a Bahia. Quando eu cheguei na rodovia ferroviária daqui de Brasília, o Senhor usou um irmão e falou assim para mim. Ele disse assim, eu chorando, na verdade eu estava chorando pela minha casa. Os meus dois filhos sentados nas bolsas assim, e eu encostada assim, chorando pela minha casa. Aí chegou um irmão, ele falou assim para mim, irmã, você não está entendendo o mistério de Deus hoje na sua vida? Eu falei, não, irmão. Ele disse, irmã, você está indo para aquele lugar porque é o Senhor que está te levando. Eu disse, amém, Senhor. Eu estava chorando, mas eu falei, amém. Aí ele disse assim, irmã, mas assim que você chegar naquele lugar, você vai passar por uma grande tribulação. Eu pensei assim, eu vou para lá, vou morar de aluguel, o dinheiro vai acabar e eu não vou ter dinheiro nem para voltar, Senhor. Foi isso que eu pensei, mas só que isso não aconteceu. Isso o Senhor triplicou. Quanto mais a gente gastava, mais o dinheiro aumentava. Aí meu esposo alugou uma casa, a gente alugou uma casa e a gente arrumou as coisas, arrumei as coisas tudo no lugar. Aí o Senhor começou a usar o meu filho de 5 anos de idade. Ele falou assim, ele chegou, estava brincando com o menininho do vizinho e falou assim para mim, estava na pia, ele chegou e falou assim, pegou na minha mão, me levou lá para a sala e disse assim, mãe, vem aqui. Aí eu fui lá para a sala, ele disse assim, aí eu mandei eu sentar no sofá, eu sentei, e ele disse assim, mãe, a senhora está vendo, está tudo no lugar, mas aqui eu não vou ficar. Eu falei, por quê, meu filho? Ele disse assim, mãe, sabe por quê? Porque aqui na terra só tem poeira, sujeira e morte. Eu vou para a glória, porque lá é ruas de ouro, muro de cristal, e se a senhora pudesse ver o papai do céu como eu estou vendo ele aqui agora, a senhora queria ir para a glória hoje ainda. Aí nessa hora, irmão, entrou uma grande tristeza no meu coração, uma vontade muito grande de chorar, mas só que eu não consegui chorar. Aleluia. Aí ele foi e falou assim, mãe, no outro dia, todo dia, irmãos, ele falava uma coisa. Aí no outro dia ele falou assim, mãe, eu sei que a senhora está com uma tristeza muito grande, a senhora está com muita vontade de chorar, mas a senhora não vai chorar agora. A senhora vai chorar no momento certo. E quando chegar o momento certo, não é para a senhora chorar e nem se desesperar, porque tudo vai estar no controle do Senhor. E realmente, irmão, foi tudo no controle do Senhor que aconteceu. No outro dia, ele estava brincando na casa do vizinho, chegou e falou, mãe, cadê meu pai? Eu disse assim, seu pai está no banheiro. Ele ficou em pezinho do lado da porta do banheiro, esperou o pai sair do banheiro e ele disse assim, pai, eu quero ter uma conversa com o senhor de homem para homem. Aí o pai dele falou assim, aí o pai agachou para ficar na mesma altura dele e ele começou a falar. Ele disse assim, pai, o que eu tenho para te dizer que eu não vou ficar aqui, eu vou para a glória. Aí o pai dele falou assim, meu filho, se você não parar com essas conversas, o pai vai te bater. Ele disse assim, bater, o senhor vai ver e vai ser logo. Sabe por quê, irmão? Porque tudo isso antes de acontecer,
ele tinha falado, o Senhor tinha usado um missionário e falado assim para o meu esposo, que se ele não servisse ao Senhor como ele quer, que o Senhor ia levar. Só que Deus cumpriu, para mostrar para ele que Deus é Deus. Porque, irmãos, quando Deus fala, a gente às vezes fica assim, será, meu Deus, se é o Senhor que está falando, mas tudo que é Deus mesmo, verdadeiramente, você sente no coração que é Deus, se cumpre, irmão. Então quer dizer, tudo aconteceu por uma desobediência. Aí o que aconteceu? Quando ele falou isso para o pai dele falou, se você não parar com essas conversas, o pai vai te bater. Ele disse, bater, você vai ver e vai ser logo, não vai demorar. E nisso, irmãos, ele terminou de falar essas coisas para ele, para o pai. Aí eu estava lá na pia, ele chegou perto de mim, me abraçou assim por trás, me beijou aqui nas minhas costas e disse assim, mãe, eu te amo muito, a senhora mora dentro do meu coração, mas o meu papai do céu me ama muito mais. O amor verdadeiro que tem na terra é o amor do Senhor por nós. Se cada um na terra chegasse a amar uns aos outros como o Senhor nos ama, o mundo seria melhor. Ele disse desse jeito. Eu disse, verdadeiramente é verdade. Porque, irmãos, às vezes a gente fala, eu te amo. Será que isso é verdade? Quem sabe só o Senhor. Só Deus conhece nosso coração. Mas ninguém conhece. E ali, irmãos, ele falou isso para mim. E falou assim para mim, mãe, pega a minha cama. Quando foi chegando para perto da morte dele, ele disse assim, mãe, pega a minha cama, coloca no seu quarto, porque essa vai ser a última semana que nós vamos dormir juntos. Agora imagine, irmãos, com a mãe, às vezes eu conto muitas das vezes já chegou a acontecer, de eu pregar esse testemunho nas igrejas por aí, e irmã, depois do culto, falar assim para mim, irmã, eu não fazia isso. Jamais eu ia pegar a cama do meu filho daqui, colocar aqui, porque vai ser a última semana dele dentro da minha casa. Mas eu fiz, irmão. Para a glória de Deus eu fiz, com meu coração doendo, ali angustiada, mas ali o tempo todo firme com o Senhor, e falando, pai, o que está acontecendo na minha vida hoje? Mas tudo, irmãos, é para a glória de Deus. Porque eu sempre falo assim para Deus, olha, Senhor, não cai uma folha da árvore se não for permissão do Senhor. Então, irmãos, quando a gente é firme e fiel com o Senhor, Deus vê o nosso coração, sabe que a gente não vai sair da presença dele, Deus nos prova. E ali, irmãos, eu peguei aquela cama, coloquei lá dentro do meu quarto, meu coração doendo, mas coloquei aquela cama lá no meu quarto, ele estava brincando, chegou e falou assim, mãe, ele já entrou direto para o quarto e disse assim, mãe, minha cama está lá, é para deixar lá, não é para tirar. E ali, irmãos, eu coloquei aquela cama lá, deixei lá, ele olhou e falou isso. Aí eu falei assim, Senhor, como que meu filho vai dormir comigo só uma semana? Porque, irmãos, quando a gente tem os nossos filhos, a gente diz assim, é meu, foi principalmente mãe, né? Nasceu de mim, é meu, ninguém vai tomar. Mas só que Deus, irmãos, quando cada um de nós somos escolhido por Deus. E ali ele falou, olhou lá, viu lá a cama. Então, irmãos, cada noite que meu filho dormia dentro da minha casa, dentro do meu quarto, para mim era uma tortura. Quando chegava 5 horas da tarde, já ficava imaginando, Senhor, hoje é um dia, 2 dias, 3 dias. Então eu ficava contando os dias e as noites para chegar na última noite. Quando chegou, irmãos, na última noite, eu falei, Senhor, hoje é a última noite, o que vai acontecer? Eu falei assim, Senhor, será que meu filho vai dormir e não vai acordar? Então chegou a vez, irmãs, de eu ficar a noite todinha acordada, olhando ele na cama. Eu falava assim, Senhor, será que o Senhor vai levar o meu filho? Irmão, que chego no segundo dia, que estava faltando a última noite, eu saí lá fora, assim, à noite, o céu estava estrelado. Eu olhei para o céu e falei assim para Deus, eu falei, Senhor, o Senhor me deu 3 filhos, hoje eu só tenho 2. O Senhor vai levar meu único filho homem que eu tenho. E o Senhor, assim, irmãos, entrou que eu estava angustiada, eu fiquei mais angustiada ainda. Eu falei assim, Senhor, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, irmãos, o Senhor
levou meu filho assim, dormiu a última noite. Quando foi no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, eu fui acordada com meu filho me dando um beijo no meu rosto. 6 horas da manhã, estava tudo escuro ainda, e ele beijou no meu rosto, que até hoje, irmãos, eu sinto esse beijo, até hoje. Ele me beijou, falou bem baixinho dentro do meu ouvido, ele disse assim: mãe, levanta, porque esse é nosso último café da manhã. Oh, irmãos, eu fiquei, se eu pudesse fazer assim uma mágica, desaparecer daquela cama, eu me desapareceria. Aí eu falei assim para Deus, eu falei: Senhor, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E ali, irmãos, eu levantei da minha cama e fui para a cozinha, arrumar aquele café da manhã. Ele foi no banheiro, depois ele sentou na mesa. Ele sentou na ponta da mesa, em seguida minha filha levantou e sentou na outra ponta da mesa, e eu sentei do lado. Meu olho só olhava para ele, eu nem olhava para ela, só olhava para ele. Quando eu ficava olhando para ele, ele disse assim para minha filha, ele disse assim: Lawane, quando você crescer, não é para abandonar nem meu pai, nem minha mãe por nada desse mundo. Aí depois ele olhou para mim e disse assim: mãe, tudo que vai acontecer na vida da senhora, de hoje para frente, a senhora não olha para trás. A senhora somente olha para o alto, que é Jesus. E um dia nós vamos se encontrar na glória. Eu estou nessa esperança, irmãos, de um dia encontrar com meu filho na glória. Aí ele disse assim: mãe, eu quero ir para a glória porque eu quero ir morar junto com a minha irmã. E ali, irmãos, ele terminou de tomar aquele café e falou assim para mim: mãe, eu vou lá na casa da minha avó. Porque nesse dia, irmãos, foi assim: minha mãe e meu pai estavam na roça, e meu irmão, minha irmã e meu cunhado, meus 2 filhos e a minha sobrinha, eles iam passar o dia na roça, naquela roça na roça da minha mãe, e de tardezinha eles iam voltar. Aí ele foi despedir de todo mundo. Aí ele foi despedir da minha irmã. Ela disse assim: Johnny, ele chamava Johnny. Eu falei assim, ela falou assim: Johnny, por que você está despedindo da tia? A tia também vai. Ele disse assim: não, nós não vamos chegar lá. E ali ele despediu de todo mundo e voltou lá para casa. Quando ele chegou lá em casa, ele pegou uma cadeira e falou assim: mãe, senta aqui, que esse é nossos últimos momentos. Então, irmãos, ali ele sentou no meu colo, me abraçou, me beijou, disse que me amava muito, que eu morava no coração dele. E eu disse: meu filho, a mãe também te ama muito. Seja lá o que for que Deus vai fazer, você vai ciente que a mãe te ama muito, você mora no meu coração. Aí, irmãos, ele terminou, a gente se despediu, aí o meu irmão encostou o carro na porta de casa. Aí vai eu, ele e meu outro irmão que está aqui. E ele disse assim: mãe, tudo que vai acontecer não é para a senhora se desesperar, porque tudo vai estar no controle do Senhor. E ali, irmãos, ele terminou, a gente se despediu, ele foi lá para o carro. Quando ele foi lá, entrou dentro do carro, o Senhor não deixou eu entrar para dentro de casa. Aí ficou eu e meu irmão no portão, olhando aquele carro indo, né? Quando de repente, irmãos, quando o carro estava indo, de repente assim, o tempo parado, sem vento, sem ventilação nenhuma, de repente apareceu um redemoinho na frente do carro, muito grande. Eu confesso para a igreja nesta noite que eu nunca vi um redemoinho daquele tamanho. Aí eu vendo aquele redemoinho na frente do carro, eu falei assim: Senhor, o que vai acontecer ali naquele lugar? E ali, irmão, de repente eu pensei assim: Senhor, o carro vai passar dentro do redemoinho e o carro vai seguir viagem, né? Só que isso não aconteceu. Quando o carro entrou dentro do redemoinho, quando chegou que sumiu a pontinha do carro, de repente, assim, irmãos, eu e meu irmão olhando, de repente nós já vimos o carro foi lá em cima. O carro, quando entrou dentro do redemoinho, deu para mim ouvir um barulho assim, como se tivesse alguma coisa sugando o carro. O redemoinho sugou o carro para cima. E ali todo mundo lido daquele carro, 6 pessoas. E eu olhando aquilo ali, eu falei: Senhor, quando eu olhei, irmãos, que eu vi um carro lá em cima, igualzinho um papel, voando dentro do redemoinho assim. Aí eu falei: Senhor, o sangue de
de Jesus tem poder. E eu saí correndo, irmãos, mas meu irmão lá pro carro, onde o carro estava. Conforme a gente estava correndo, o redemoinho foi diminuindo. Quando o carro diminuiu, o redemoinho foi diminuindo, o carro estava lá em cima. Quando penso que não, o carro desceu de lá de cima com toda velocidade, vamos dizer assim, toda força, né? O carro desceu de lá de cima com todo mundo dentro. E eu cheguei bem pertinho. E o meu irmão, quando eu cheguei bem pertinho, ele caiu. O carro caiu em cima de todo, caiu dos pneus para cima e todo mundo dentro. Aí quando eu vi, meu irmão estava correndo na minha frente. Ele chegou primeiro. Eu não sei, foi Deus, eu creio que foi Deus. Ele chegou, simplesmente enfiou a mão assim debaixo do carro, jogou o carro lá do outro lado. Quando ele jogou o carro lá do outro lado, a minha filha já estava saindo com o meu filho debaixo. Ela tinha 9 anos de idade. Quando a minha filha saiu debaixo do carro, irmãos, que eu vi, pensa numa mãe louca, desesperada. Foi eu. Irmãos, eu nem, tipo assim, sabe, com tanta prova que Deus já me colocou, que às vezes eu falo assim, Senhor, não porque o homem é forte, estou dizendo eu, não porque eu sou forte, mas sim porque o Senhor é todo poderoso e Ele é forte. Irmãos, quando Ele virou esse carro, que a minha filha me viu chegando pertinho daquele carro, e ela com ele deitado nos braços, ela com ele assim, e a cabeça dele toda quebrada. Quando eu vi ela com ele nos braços, com o cérebro dele, irmãos, derramando todinho no chão, eu fiquei louca, desesperada. E ali ela chegou, quando ela foi chegar, eu vi chegando para perto, ela disse assim, mãe, e ela desesperada, gritando, mãe, vamos orar para ele não morrer. Quer dizer, o cérebro dele estava praticamente todo no chão, só estava com um olho, só o olho direito e um lado do nariz e a boca perfeita, só tinha isso, mais nada. O resto estava todo quebrado, o couro da cabeça dele assim, todo pregado, estava pregado no carro. E ela, irmão, deitou ele lá no chão, naquela terra. E eu ali, o Senhor simplesmente colou os meus pés no chão. E eu olhando aquilo tudo ali, ó, aquele cérebro dele derramando. E eu olhando sem poder fazer nada, simplesmente gritando e chorando muito. Aí quando ela deitou ele no chão, ele ainda falou, irmãos. O Senhor ainda usou a boca dele e falou. Quando ela deitou ele lá no chão, ele segurou na mão dela e ela baixou assim para ouvir o que ele estava falando. Ele disse assim, eu deixo um beijo e um abraço para minha mãe. Irmãos, é uma coisa assim, sabe, que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, o Senhor prova que Ele ama, irmãos, mas tudo é para a glória de Deus, não é para minha glória. Às vezes as pessoas podem achar assim, ela está contando isso só para contar a vitória. Não é. É porque Deus, irmãos, Ele é fiel. E Deus prova que Ele ama. Assim como Deus fez na vida de Jó, eu creio que Deus pode fazer nos dias de hoje também. E ali, irmãos, olha o que o Senhor fez com meu esposo. Ele não viu isso tudo que eu vi, ele não viu. Primeiro, antes disso tudo acontecer, o Senhor tirou ele de casa. Porque hoje ele fala assim para mim, se eu tivesse naquela hora e tivesse visto tudo que você viu, eu não sei se você estaria aqui hoje para contar. Porque eu ia matar você, matar seu irmão, matar seu pai, sua mãe, eu ia matar todos que aparecessem na minha frente. Por isso que Deus pegou e tirou ele de casa, levou para outro lugar. Porque Deus conhece o coração do homem, né? Então, irmãos, desse jeito aconteceu. E até hoje eu estou sendo provada. Mas eu digo para a igreja nesta noite, o Senhor, no ano de 2005, antes de eu fazer essa viagem, o Senhor falou assim para mim, filha, vou eu te dar um CD. Eu falei assim, Senhor, eu não canto, eu não prego. O que eu vou colocar nesse CD? Estou colocando hoje, irmãos, para a glória de Deus. Estou colocando hoje esse testemunho para a glória de Deus, porque o Senhor falou assim para mim. Falou assim, filha, eu te dar um CD para você e vou eu soprar ele na terra. Os 4 cantos da terra ainda vai parar para te ouvir. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, né, irmãos? Porque eu quero fazer a obra de Deus. Eu sempre falo, Senhor, eu não quero viver eu quero viver para o Senhor.
E ali, irmãos, levaram ele para chegar a ambulância. Levaram ele, chegou um senhor de idade, pegou ele lá no chão e vai levando ele para a ambulância. E o restinho que tinha desse lado, do lado direito, caiu. O restinho da cabeça, do cérebro dele que tinha na cabeça, caiu no chão. E eu olhei aquilo ali, na hora, irmãos, até cachorro apareceu para comer o cérebro dele no chão. Agora imagina, eu desesperada, porque o meu filho estava naquela situação, e eu ainda tinha que ficar, fiquei com o meu pé tampando o sangue dele no chão, e chutando assim cara de cachorro, cabeça de cachorro, para não comer o cérebro dele. E eu fiquei ali enterrando no chão. Então, irmãos, tudo é para a glória de Deus, não é para a minha glória não. Tudo é do Senhor, tudo é para Ele. Sabe por quê, irmãos, que Deus levou meu filho? Porque o pai não quer servir o Senhor, não quer servir a Deus. E tudo é para a glória do Senhor. E um dia o Senhor falou assim para mim: filha, sabe por que eu levei aquela vida? Porque eu não divido a minha glória com ninguém. Eu quero dizer nesta noite, o Senhor mandou eu falar isso para cada pai, para cada mãe. Não idolatre os teus filhos, não coloque os seus filhos em primeiro lugar, não fica naquela coisa, ai meu filho, ai minha filha. Não coloque, irmão, os seus filhos em primeiro lugar, porque Deus tira. O Senhor levou meu filho também por isso, porque eu idolatrava demais, eu amava demais, o pai amava demais. Por quê? Porque nós já tínhamos 2 filhas. E então era o nosso sonho ter um filho homem. Nós temos filho homem. Então, o filho homem que o Senhor deu, a gente idolatrou demais, a gente queria proteger demais, a gente amava demais. Então, o Senhor levou e disse para mim desse jeito: filha, eu levei porque você idolatrou demais. E a minha honra e a minha glória eu não divido com ninguém. É minha e pronto. E Deus, irmãos, Deus ele é fiel. Eu agradeço assim a Deus por tudo, por todas as provações que o Senhor tem me colocado no estreito mesmo. Eu sempre tenho falado: olha, Senhor, nada é meu, tudo é teu. Os meus filhos, se o Senhor levou, porque não era meu, é teu. E ali, irmãos, do velório do meu filho, quando foi 9 horas da noite, do dia que ele morreu, quando foi 9 horas, ele morreu 10h30 da manhã, do dia 23 de abril de 2005. Quando foi 9 horas da noite, o corpo dele chegou lá fora, na porta de casa. Aí vem a mãe do dono da funerária e diz assim para mim: irmã, ele está lá fora, o que a gente faz? Minha irmã deu um desespero tão grande que eu falei: irmã, eu não quero meu filho desse jeito dentro de casa. Eu não quero meu filho morto dentro de um caixão, dentro de casa. Aí minha mãe falou assim: não, meu filho, então leva lá para casa. Eu falei para a casa da senhora também não. Porque, irmãos, naquela noite, eu passei a noite inteirinha andando. Eu estava morando na mesma rua da minha mãe, então eu fiquei aquela noite inteira andando da minha casa para a casa da minha mãe. Aí eu fui e falei assim: manda perguntar para o pastor se pode levar para a igreja. Aí o pastor mandou o recado, falou que podia levar para a igreja. Aí levaram, velaram ele a noite inteira. Eu não fui para o velório. Não fui para o velório do meu filho. O pai dele ficou ali do lado dele a noite inteirinha naquele caixão, do lado do caixão. Aí quando foi no outro dia, 10 horas, 10h30 da manhã, vem uma prima minha e diz assim: Edna, agora ele já passou para o cemitério, agora você vai ter que ir. Aí eu falei assim: meu Deus, será que eu tenho que ir mesmo? Irmão, lá não tem nada no mundo, não tem nada nesse mundo mais doído na alma do que você ver um filho seu dentro de um caixão, irmãos. Eu já vivi isso 2 vezes. Antes de eu aceitar Jesus, o Senhor levou uma filha minha. Ela nasceu com leucemia, só viveu 8 meses. No dia que ela completou 8 meses, ela morreu. Aí depois vai o meu filho. E ali, irmãos, quando cheguei lá naquele cemitério, irmãos, eles pegaram, como ele não tinha mais o crânio, né? Eles pegaram essa parte do pescoço dele, esse couro do pescoço, repuxaram, juntou com o do pescoço e o do ombro, eles repuxaram tudo para cima, pegaram a parte de cá, puxaram para cá, tava uns pontos bem grandão assim que dava para ver. Eles tipo encheu a cabeça dele de coisa dentro e costuraram assim do jeito que eles pôde fazer. E eu olhando ali, irmãos, o meu filho daquele jeito, dentro do caixão,
Quando eu entrei dentro daquele cemitério, eu simplesmente ajoelhei naquela terra e olhei para o céu, levantei minhas duas mãos para cima e falei assim para Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor levou, porque não era meu. Se o Senhor levou, porque era teu, não era meu, Senhor. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, quando eu falei isso, o povo que estava por perto de mim, dele naquele caixão, todo mundo saiu de perto. Era homem, era mulher, era criança, era adolescente, o senhor de idade, era homem de todas as idades, todo mundo chorando. O único que ficou foi o tio dele, o irmão do meu esposo. Ele chegou e me ajoelhou junto comigo, chorando. E ele disse assim: Edna, não chora, está na mão de Deus. Ele disse desse jeito para mim. Aí pegaram ele e levaram para lá para enterrar. E eu fiquei assim olhando, irmãos, assim desesperada. Na hora me deu uma dor muito forte no peito. Aí enterrou ele, me pegaram, me levaram, colocaram num carro, me levaram para casa. Quando eu cheguei em casa, irmão, com uma dor muito forte no peito, na mesma da hora, a minha veia do coração, ela levantou, passou aqui por cima, na hora criou um caroço bem grandão assim debaixo do meu braço. E 2 dias depois eu fui lá no médico para ver o que era aquilo, porque estava doendo demais. Aí o médico foi e falou assim: essa veia sua levantou, é a veia do coração, ela levantou para te dar um infarto fulminante. Eu nem sei como você está falando e andando. Eu disse: porque Deus, a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu falei desse jeito para o médico. Ele disse: você é evangélico? Eu, graças a Deus. Ele disse: então eu vou passar um remédio para você e ela vai voltar para o lugar. Aí, não anda sozinha. Ele disse assim para mim: não anda sozinha. Eu estou com o Pai. Eu falei para ele: eu estou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Não estou sozinha. E fui para casa, irmãos. Com 3 dias depois, eu fiquei tão desesperada que com 3 dias depois de eu ter enterrado meu filho, eu fui sair de casa sozinha e fui para o cemitério. Cheguei lá no cemitério e falei assim: eu vou arrancar meu filho agora e vou levar para casa. Olha só, irmãos, tanto que a mulher estava certa, estava boa da cabeça, né? Aí quando eu cheguei lá na frente do cemitério, irmãos, eu olhei lá para dentro do cemitério e comecei a chorar. E comecei a chorar, o Senhor não deixou eu entrar. E eu fiquei só olhando lá onde ele estava enterrado e comecei a chorar. Aí de repente eu peguei e desci a rua. Aí quando eu desci na rua do cemitério, cheguei na casa de um irmão, estava ele sentado debaixo de uma árvore. E ele disse assim: irmã Edna, você está vindo de onde? Eu falei assim: eu estou vindo do cemitério, porque eu fui arrancar o meu filho para levar para casa. Ele disse assim: irmã, não faça isso, pelo amor de Deus. Aí ele só falou isso, irmãos, e de repente ele começou a cantar um hino. Eu chorando, sentada na cadeira, e ele começou a cantar um hino que fala assim: renova-me, Senhor, né? Ele começou a cantar esse hino, e o Senhor foi trabalhando no meu coração. Quando ele terminou de cantar o hino todinho, eu peguei e falei assim: irmão, agora eu vou embora. Aí eu fui embora, irmãos, cantando o hino, assim, só no pensamento, né? Eu estava muito angustiada. Quando eu só ouvi aquele hino que ele estava cantando, o Senhor foi trabalhando no meu coração. Cheguei em casa, assim, um pouco angustiada, mas o Senhor já tinha trabalhado muito no meu coração. E aí eu cheguei em casa e falei: Senhor, eu fui para arrancar o meu filho, levar para casa, fui chorando, voltei cantando. Por quê? Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é tremendo na terra. Quero dizer para a igreja nesta noite, é muito bom servir ao Senhor, irmãos. É muito bom. Tipo assim, Deus prova, mas Ele aprova. E nós sendo provados, por quê? Porque quando a gente é provado, é a mesma coisa. Para você passar de ano, você tem que estudar. Para você para você chegar até o céu, você tem que ser provado também. E quando a gente é provado, a gente tem que permanecer firme na presença do Senhor. Não pode sair. Porque quando a gente sai, os inimigos fazem a festa. Por quê? Porque você saiu da presença de Deus e foi para a presença dele. E quando a gente serve ao Senhor, não.
a gente tem alegria e muitas das vezes a gente se sente só, mas só que o Senhor está do nosso lado todo o tempo. E eu agradeço, meu Deus, assim, irmãos, por tudo, porque o Senhor falou: filha, vou eu te levar aos 4 cantos da terra, vou eu te levar até fora do Brasil. Eu falei assim: Senhor, eis-me aqui. Posso não ter condições, mas um coração grande para fazer a obra do Senhor eu tenho. Gosto muito de fazer a obra de Deus. A coisa que eu mais amo, irmão, na minha vida é servir ao Senhor. Não importa. O que estiver passando na minha vida, não me importo com isso. Por quê? Porque Deus é tremendo, Ele é fiel. Eu sempre falo para minha filha: Laone, tudo que você passar, não larga Jesus. Não larga o Senhor, porque Deus nos prova. E aí, irmão, depois dessa prova todinha, o Senhor me trouxe de volta. Só que antes do Senhor me trazer de volta para Brasília, o que o Senhor fez? Me levou para o deserto. Me levou para morar dentro de uma casa abandonada, no mato. Dentro do mato. A água só ia lá de 15 em 15 dias. A luz era de vela. Dava 6 horas da tarde, você só via as cobronas passando no fundo do quintal. Eu, glória a Deus. Glória a Deus, sabe por quê, irmão? Se o Senhor estava me provando mais uma vez, eu creio assim, o inimigo ia achar que ia me vencer, né? Que eu ia murmurar, que eu ia reclamar. Não, foi lá que eu mais li a Bíblia e adorei ao Senhor. E ali, irmãos, quando o Senhor me tirou daquela casa, eu fiquei um mês dentro do mato. O Senhor me trouxe de volta. Quando eu fiz nisso, irmão, o Senhor levou meu filho. Durante aquele ano que eu fiquei lá, o Senhor não usou ninguém para falar comigo. Simplesmente só usava Ele mesmo. Aí depois que eu voltei para cá, o Senhor disparou a falar. Todo lugar que eu andava, o Senhor falava. Aí o Senhor, um dia eu andando na rua, aqui no Recanto, chorando no meio da rua, que eu vivia chorando. Aí o Senhor um dia usou uma irmã no meio da rua, eu andando, chorando, andando para frente. E ela, lá atrás de mim, ela disse assim: irmã, para aí. Quando eu olhei para trás, a irmã, o Senhor começou a falar assim: por que você chora tanto pelaquela vida? Aquela vida nunca foi seu. O céu que você vai ver nascer e crescer, ainda vou eu te dar 2. Então, irmãos, já era do Senhor. Eu só tive o prazer de gerar, nascer, eu cuidar para o Senhor. E o Senhor levou. Então, irmãos, tudo é para a glória de Deus, não é nada meu. Eu sempre digo para o Senhor que tudo que Ele fizer na minha vida será bem-vindo. Que seja luta, que seja prova, mas tudo é para a glória de Deus. Eu só falo assim: Senhor, que nada nesse mundo venha me tirar da presença do Senhor. Nada desse mundo venha me deixar desesperada, angustiada e fora dos teus caminhos. Porque maior e poderoso é o Senhor. Então, irmãos, o Senhor levou meu filho. O Senhor sempre manda dizer isso no final: filha, quando você terminar de falar, você diga assim: o Senhor levou meu filho por desobediência do pai, que não quer nada com Deus. Só que agora eu falei para o Senhor: Senhor, não toca nos meus filhos mais não, que eu só tenho ela. E o Senhor de repente começou a tocar nela. Quando em 2007 o Senhor colocou uma enfermidade nela, ela começou a passar mal dentro de casa, ela estava boazinha. De repente levei ela para o hospital, o médico falou que ela ia fazer uma cirurgia. Eu fiquei tão desesperada, irmãos, que nem ficar no hospital eu não fiquei. Deixei ela lá com a avó dela e vim para casa. Aí ela fez uma cirurgia de apendicite. Ficou 8 dias internada. Aí passou essa prova. Aí quando foi de 2009 para 2010, de 2009 para 2010, outra enfermidade. O Senhor colocou epilepsia. Irmãos, eu só via minha filha sendo jogada. Era jogada na parede, era jogada nas coisas. Teve um dia que ela foi jogada numa máquina de lavar roupa. Num jeito tão estranho, mas ela foi jogada tão rápido que criou um caroço bem grandão na testa dela. Aí levei ela para o hospital. Lá o médico chegou e falou assim: não, ela não tem nada. Voltava para casa. Então, irmãos, ela passou 2 anos tomando remédio controlado. Hoje ela parou de tomar o remédio porque o Senhor falou: eis que estou eu curando. E o Senhor disse que curou. Para a glória
daqui, o estreito dali, e eu e ela sempre via minha filha praticamente morta. Porque, irmãos, as pessoas, eu não tinha visto ainda pessoas que tinham epilepsia, eu fui ver com ela. Chegou vezes assim, irmãos, ela está deitada no sofá, simplesmente ela caía de cara no chão. Cansei de ver ela sendo jogada. Ela tem nariz, não sei nem como. O rosto dela está perfeito ainda porque Deus é fiel. Deus cuida, né? Deus que cuida. Mas ela já foi jogada de cara, irmão, assim na parede, não sei quantas vezes. Já peguei a minha filha toda torta, os braços para trás, as pernas, fez xixi na roupa. Já peguei ela de todas as maneiras que vocês pensaram. Já fez exame de várias vezes. O médico disse que ela não tem nada. Mas eu sei o porquê, né? Que Deus permitiu essa prova para que eu e ela passasse por desobediência, não minha nem dela, mas sim do Pai. E eu creio que Deus vai restituir, vai libertar aquela vida, em nome de Jesus, porque eu determinei essa vitória, não é agora. Já tem muito tempo que eu determinei essa vitória na minha vida. Eu sempre falo, olha, Senhor, Ele pode estar onde for, Ele pode estar com quem Ele quiser, mas nem o Senhor e nem eu não vai desistir dele, porque a obra que o Senhor tem comigo é comigo e com Ele. Porque o Senhor tem falado assim, filha, a obra que eu tenho contigo na terra é de você andar com Ele ombro a ombro e lado a lado. E eu creio, irmão, nessa promessa, porque Deus, Ele é fiel. E tudo que Deus fala, Ele se cumpre. Não importa aonde a pessoa esteja, o importante é que Deus, Ele é fiel. E nessa noite, eu termino de falar, agradeço a presença de todos. Eu quero agradecer nessa noite esse DVD. Em primeiro lugar, eu quero agradecer para o meu Deus. Quero agradecer, porque, irmãos, quando o Senhor me prometeu, Ele falou assim, filha, vou eu te dar esse CD e você não vai pagar uma moeda. E desse jeitinho Deus fez. Deus usou 2 pessoas para me doar esse DVD. E eu quero nessa noite agradecer, em primeiro lugar, o meu Deus, segundo, o meu irmão Elismar e o meu irmão em Cristo Jesus, o irmão Alex. E eu agradeço a presença dos irmãos, agradeço a oportunidade assim, que Deus está me dando hoje. Eu quero dizer para os irmãos assim, que no começo eu fiquei assim, muito nervosa, mas quando a gente faz as coisas para Deus, irmãos, o nervoso vai embora e o Espírito Santo de Deus entra, né? E tudo é para a glória dele. E eu agradeço assim, a Deus por tudo. E a minha filha agora vai cantar um hino em agradecimento dessa vitória, né, que eu creio que é uma grande vitória que o Senhor está me dando hoje. Essa vitória, assim, os irmãos me doou, eu creio assim. Eu quero dizer para os irmãos que só Deus que faz, irmãos. Só Deus, mais ninguém. E assim, eu sempre falo para o Senhor, Senhor, eu quero ser sempre a tua serva, não importa. Eu gosto muito de ler a palavra do Senhor lá em Jó, porque Jó foi persistente, ele não desistiu do Senhor e nem o Senhor desistiu dele, né? Porque grande foi as provações de Jó, mas maior foi a vitória. E é nessa vitória de Jó que eu determino a minha, para a glória de Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.